Não precisavam ter entrado armado na casa dele se era tão somente para levá-lo para colocar uma tornozeleira. Vocês acham que a medida foi correta? Tão somente isso. Mas vamos aguardar que esses detalhes, eles que estavam dentro de casa, vão trazer para vocês. Mas acreditem, o Brasil ganhou uma grande líder hoje. Bolsonaro vai se calar. E quem vai nos conduzir neste momento é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Somos mais de 50% da população brasileira. Peraí. Então quer dizer que a Polícia Federal agora tem que pedir licença, tirar os sapatos, dar bom dia para invadir a casa de um investigado, suspeito. É isso? Michele Bolsonaro de pijama. Me poupe. O Brasil quase foi destruído por essa gente. E ela quer que a Polícia Federal bata na porta, toque, e diga: com licença, dá para entrar? Não. Isso aqui não é visita, é operação judicial, com ordem do Supremo, com base em provas, autorizada dentro da lei. E mais, quem mandou foi Alexandre de Moraes, o Xandão, ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele acertou em cheio. Porque o que a gente está vendo não é perseguição, é justiça. Se tem alguém constrangido, não é pela Polícia Federal, é pelo peso da verdade batendo na porta de quem se achava acima da lei. E agora vem Damares dizer que ela representa a direita. Representa sim a direita desesperada, desmoralizada e em frangalhos. Eles estão tentando transformar pijama em narrativa política. Mas o Brasil está acordado e não vai cair nessa encenação barata. A Polícia Federal agiu como tem que agir, com firmeza, com ordem, sim, com responsabilidade. E quem não deve, não teme. O tempo do silêncio acabou. Agora é a justiça que fala. Sinto muito. A senadora Damares falou que a Polícia Federal não poderia entrar armada lá dentro da casa do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro sempre foi a favor das armas. O Bolsonaro tem armas. Armas para eles não é um escândalo. E por que a polícia deveria se despir das armas? Por quê? Porque é o Bolsonaro? Porque vamos supor que eu cometa um crime aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Um crime internacional. Roubo de joias. Vamos supor que eu roube joias, envio para o exterior e a Polícia Federal vem aqui na minha casa. Eles têm que entrar com armas. Eu vou tratá-los bem. Vou fazer um cafezinho para eles. Vou até me informar sobre que armas eles utilizam, como que é o sistema de mira. Agora, porque é o Bolsonaro, que a senhora julga especial, eles não podem entrar com armas. Muito bom. Vamos lembrar que Roberto Jefferson recebeu a polícia a tiros, granada. Ele destruiu os carros da polícia, machucou os policiais, um acho que perdeu até parte da visão. E o Bolsonaro também falou que não ia ser preso, que ia receber a polícia a tiros. E não foi uma vez, não, foram várias que ele falou. Então, diante dessas ameaças, a polícia tem que estar armada sim. É um instrumento de trabalho da polícia. A pessoa pode estar enlouquecida, o Bolsonaro é uma pessoa descontrolada, vai que um maquiador pula em cima de um policial e unha ele todo. E pijama, senadora, não é traje íntimo, viu? Ou a senhora pensa que fica muito sexy usando um pijama? Eu não fico, eu fico ridículo. Mas deu tempo dela trocar também, ela poderia ter trocado, porque o Bolsonaro é quem atendeu a porta, ele falou isso. Mas Michele Bolsonaro não se incomodaria, e com certeza não se incomodou, dos policiais entrarem com pistolas. Ela está acostumada, o marido tem várias. A casa é repleta de armas. Eles têm até fuzis. A senadora fica, de novo, pautando questões morais. Os bandidos deles têm que ser preservados, né? O bandido dos outros é que se dane. A senadora está caçando briga com a Polícia Federal. A senadora deve estar recalcada porque pegaram o tio dela, um avião cheio de drogas, né? Aquele tio lá da igreja quadrangular, né? Pois é, senadora. A senhora deve estar muito recalcada com a polícia, né? Porque a polícia também deve ter abordado o avião do seu tio, também eles deviam estar armados, né? E a senhora, nossa, deve ter sentido que seu tio ficou constrangido, né? Eles querem que trate o Bolsonaro como um bandido super, hiper special. Porque ele é o suprassumo da bandidagem. Ele é um bandido top e merece ser tratado com regalias. Eu tô escandalizado, meu Deus, a polícia, sério mesmo que estava portando armas? Eu não tô acreditando nisso, estava mesmo?
Nossa, e foi um escândalo então, quando eles se depararam com Michele com pijama de bolinhas. Nós já vimos coisa pior, já vimos o Bolsonaro de cueca, mostrando cicatriz de cirurgia. Nós já vimos as aberrações que a Damares falou sobre a ilha de Marajó. Tudo mentira. Ficamos escandalizados quando a senhora disse que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, se referindo a cuequinhas e calcinhas. Ficamos atordoados quando a senhora falou que viu Jesus na goiabeira. Ficamos preocupados. Até associei, será que o avião de drogas do seu tio tem alguma coisa a ver com essa visão que a senhora teve? A senhora não se escandaliza com nada que vá contra a esquerda. É um puritanismo hipócrita. E agora ainda teremos que aguardar notícias sobre o pendrive. Do que se trata aquele pendrive que o Bolsonaro tirou o corpo fora, acusou a própria mulher, quer dizer, não segura nem os próprios BOs. Porque há de se entender o que aquilo ali guarda. Porque pendrive no banheiro é uma coisa muito suspeita. Geralmente ele fica do lado do computador. Pendrive no banheiro? Será que ele veio inserido em alguma parte íntima e foi expelido no banheiro? O DCM já levantou que é muito comum pessoas lavarem dinheiro comprando bitcoins e para não ficarem nas redes expostos, eles colocam em pendrive. Vai ter que ser quebrado algum segredo, alguma criptografia que porventura exista no pendrive, mas pode ser ali uma mina de dinheiro que eles estavam escondendo. E como estavam prestes a picar a mula, já deixaram prontinho ali para fugirem. O Bolsonaro nunca sabe de nada. Bem, se for isso mesmo, teremos mais uma bomba. E a Damares Alves, sabe aquela doida da goiabeira que diz que viu Jesus na goiabeira? Ela disse, gente, que a Polícia Federal constrangeu a corrimão do Congresso, conhecida como Dona Micheque, aquela ex-primeira-dama que adora pegar um microfone na mão e citar trechos da Bíblia, a santinha do pau oco, porque estava de pijama. Vejam só, Damares queria que a Polícia Federal tocasse a campainha e não fizesse toque-toque e pedisse para todos se trocarem para não ser pegos em trajes menores, porque ela é muito recatada, ela é do lar e ela ficou super constrangida. Mas deixa eu te contar uma coisa, Damares, a Polícia Federal tem que chegar assim mesmo, metendo o pé na porta na casa de criminoso, que é para não dar tempo de esconder nenhum pendrive, de não esconder nenhuma mala com dólares ou mesmo fugir. É assim que criminoso tem que ser tratado. E não é só no Brasil não, é no mundo todo, viu, doida da goiabeira? Gente, olha isso, Damares afirma que a PF constrangeu Michele e Bolsonaro porque eles estavam de pijama. Ô, meu amor, Damares, eu vou te mostrar como uma família ou como um homem deve agir quando quer provar sua inocência e quando ele é realmente inocente. É assim que um homem age para provar sua inocência. Não é com mimimi na internet, não é com choradeira nas frentes das câmeras. Eu vou te mostrar. Aprende, passe pro Bolsonaro essa informação. Preso, sendo conduzido para a prisão. Eu tomei como decisão, Mônica, que meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre... Então é assim, Damares, que um homem inocente age na frente da justiça. Não é com choradeira, não é com ameaças, nada disso. Ele só quer provar a sua inocência e não foge. E você falou que eles se sentiram constrangidos. Constrangido é a população brasileira ter que ver um homem quase nu num hospital mostrando as suas cicatrizes. Isso é um constrangimento. Agora, Bolsonaro e Michele encontrados de pijama, normal, meu amor. Bem normal. É uma roupa como outra qualquer. Olha, mulher de malandro sofre nessa vida, cara. Isso quando não vai presa também. Ou tem que utilizar a tornozeleira eletrônica também. Isso é que dá se meter com quem não presta. A Damares estava relatando
que a dona Michele Bolsonaro foi constrangida pelos agentes da Polícia Federal que chegaram cedinho na madruga para fazer a visita para o réu Bolsonaro. E aí, segundo a Damares, a Michele Bolsonaro estava de pijama. E aí ela passou por um bom constrangimento. Se não bastasse isso, o próprio réu tentou jogar uma bomba aí para cima da Michele Bolsonaro, depois de insinuar que agentes da Polícia Federal teriam plantado um pendrive lá no banheiro dele. Ele disse que vai perguntar para Michele Bolsonaro ainda, olha. Uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. Ô, meu parceiro, resolve aí teus BOs, cara. Quer jogar BO pra cima da esposa, cara? Que espécie de marido é esse? Assume o teu BO, diz que é teu e pronto. Diz que é teu e pronto o pendrive, né, cara? Diz que é teu, cara. Vai jogar pra cima da mulher. E olha, dependendo do que tem nesse pendrive aí, pode acabar em divórcio, viu? Pode acabar em divórcio. Sei não, hein? E se esse pendrive for do Valdemar? A gente não sabe, a gente vai ter que esperar a perícia aí da Polícia Federal, né, galera? Jair Bolsonaro, sobre os dólares que foram encontrados na casa dele, ele não tinha nem declarado, cara, a origem desses dólares. Segundo ele, agora que a Polícia Federal pegou, né, se não tivesse acontecido isso, ele não ia declarar nunca, agora ele pretende declarar na Receita Federal os dólares que foram apreendidos na casa dele, que ele não declarou a origem desses dólares. Agora ele vai ter que encontrar uma origem lícita, claro, para fazer a declaração desses dólares. O que é o seguinte, por que esse cara tinha dólares, cara, guardado em casa, né, velho? Dólares. Fosse menos em reais, mais dólares. Muito suspeito isso aí, né? Enfim, se você gostou do vídeo, aproveita para curtir, compartilhar e siga o canal Radar Instantâneo se ainda não for seguidor, viu? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Bomba, queridos, bomba. A Polícia Federal foi na casa do Bolsonaro e levou ele para botar uma tornozeleira. Isso não é novidade para ninguém, não é. Todo mundo já sabe. Mas eu trago uma aqui que vai te deixar de queixo caído. Eu tô até segurando o queixo. Vocês sabem o que a Polícia Federal encontrou na casa de Jair Bolsonaro? Não sabem? Pois vou te contar agora. Tá aí, ó. A Polícia Federal encontrou Michele Bolsonaro de pijama. Tem noção? Quem disse foi a amiga, a Damares Alves. Só que aí, gente, eis a questão como esse pessoal é, né? Vocês lembram quando o MC Pose foi preso? Como levaram ele sem camisa? Tiraram de dentro de casa. Não acharam nada na casa dele. Mesmo assim, levaram o rapaz preso sem camisa, passando maior vergonha. Ninguém se prontificou, senador nenhum. E agora, porque a Polícia Federal encontrou Michele Bolsonaro de pijama, vem o grito, vem a reclamação. Afinal de contas, pessoas assim não podem, né, ser abordado pela Polícia Federal, né? Então fica a questão aí. Eu não acredito que a Michele se constrangeu com a polícia na sua casa, armada, por ela estar de pijama. Porque ela fez coisas muito mais constrangedoras no seu passado. Gleisi Hoffmann fala que ela é muito conhecida nos corredores do Congresso. Mas nós mesmos já presenciamos coisas medonhas da ex-terceira-dama. Quando ela começou lá a falar em línguas, quando foi aprovado o ministro do STF, terrivelmente evangélico, sem conhecimento nenhum de direito, é um sujeito parvo, e a ex-primeira-dama
ficou lá entrando num estado histérico, pulando. As pessoas podem falar, Fernando, isso é questão de fé. Ela tem a fé dela. Tá, eu acredito na fé das pessoas, eu tenho a minha fé. Porém, como eles têm uma fé discriminatória entre o bem e o mal, e eles são o bem, não pode ser Deus ou os anjos que a inspiraram a falar línguas porque ela está do lado errado. A mensagem de Jesus é clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eles não fazem nenhum dos dois. É um povo cheio de ódio. A questão mesmo da caridade, eles acham errado o Bolsa Família. Vocês querem plano governamental mais ligado ao cristianismo do que o Bolsa Família? Como pode Deus inspirá-los a falar línguas e ouvir mensagens em línguas se eles não têm compaixão pelo próximo, se eles não ligaram na pandemia, as pessoas sofrendo, as famílias perdendo seus entes queridos? Então aqueles pulinhos e ela falando daquela maneira enrolada me deixa extremamente em dúvida se aquilo lá é mesmo um fenômeno religioso ou se é teatro. Haja visto, agora mesmo semana passada, essa carta que ela mandou pro Lula. Se a senhora quer ser presidenciável, dona Michele, estude, nos diga qual é o seu plano de Brasil, comece a defender as pautas que a senhora acha corretas, pare de utilizar a igreja para se catapultar ao poder, discuta o projeto de Brasil, diga em que a esquerda erra. Por exemplo, na taxação do Trump, diga o que a senhora acha sobre isso, diga se a senhora está do lado dos Estados Unidos ou se a senhora está do lado do povo brasileiro. Coloque-se nesse sentido, ao invés de escrever uma carta sem conteúdo algum, uma coisa vazia, hipócrita. Nessas horas, acho que a senhora deveria voltar para o seu pijama de bolinha e dormir. Essa carta é para o presidente Lula. Presidente Lula, esse tipo de sanção até hoje só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. Errou! Meu Deus do céu, é tão fácil manipular o bolsominion que eles nem se esforçam para criar uma narrativa. Estados Unidos impõe tarifa de 35% a produtos do Canadá a partir de 1º de agosto. E aí, vão dizer que o Canadá é uma ditadura também para justificar essa tarifa? E a União Europeia é outra ditadura? Porque eles também foram taxados. Trump intensifica a guerra comercial com tarifas de 30% para a União Europeia e México. Ainda tem isso, México também é ditadura? A verdade é que para defender o Bolsonaro, vocês são capazes de chamar até Jesus de ditador e o diabo de defensor da liberdade, se ele se colocar a seu favor. O Donald Trump tá lá, querendo revogar a cidadania até de que nasceu nos Estados Unidos só por causa de uma crítica. E vocês aí com essa conversinha de querer chamar o Brasil de ditadura. Não vai colar. E se for chorar, chore pouco, porque senão vai faltar lágrima. Michele Bolsonaro, em carta pública lida no Acre, no último sábado, dirigiu-se ao presidente Lula com um apelo inesperado, que ele baixe as armas da provocação e deixe o desejo de vingança de lado. O tom conciliador, porém, veio acompanhado de duras críticas, acusou Lula de se alinhar aos movimentos terroristas e ditadores e disse que o Brasil estaria sendo visto como uma ditadura disfarçada de democracia. Segundo Michele, o excesso de confrontação teria levado o país ao buraco diplomático, abrindo caminho para as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros. Medidas que para ela são típicas de países autoritários como Cuba e Venezuela. O recado terminou em tom quase bíblico. Todo poder vem de Deus, mas ai daquele que o usa para oprimir os inocentes. E claro, nada como encerrar com um versículo, desde que ele sirva mais para os outros do que para si. Porque se todo poder vem de Deus, talvez valha lembrar que o abuso dele, também no discurso, começa dentro de casa. Em carta pública, Michele Bolsonaro pede para Lula baixar armas. Ex-primeira-dama e dizem que é ex-job também. Diz que presidente deveria deixar desejo de vingança de lado para evitar sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e pelo desejo de vingança. É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e de irresponsabilidade, disse. Nas palavras de Michele, o Brasil estaria sendo visto como uma ditadura disfarçada de democracia e que o país está caminhando para um cenário semelhante ao de Cuba e Venezuela.